Hoje, a China apresentou ao mundo o maior desfile militar da história. 40 mil soldados, centenas de mísseis nucleares, centenas de mísseis hipersônicos e caças furtivos de sexta geração. Mais do que isso, até armas a laser agora estão nas mãos do exército chinês. Essa parada militar foi um recado claro. A nova ordem mundial já não é só uma ideia, é uma realidade que está se consolidando. E a pergunta é, o que, afinal? E será que os Estados Unidos realmente conseguem frear esse avanço assustador da China? Hoje vamos mostrar com imagens o que a China exibiu no desfile em armas e novas tecnologias. E qual foi a resposta dos Estados Unidos após essa demonstração de força? Fiquem conosco. Caros espectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a este encontro especial, se Deus quiser, da série de episódios de opinião dedicados a analisar e apresentar as armas mais importantes e poderosas que a China exibiu hoje em um desfile militar. É considerado o maior desfile militar do mundo em toda a história. História. Antes de mostrar as imagens das armas mais relevantes que a China revelou, vale lembrar, esse desfile ocorreu por ocasião do 80º aniversário da vitória da aliança russo-chinesa sobre as forças japonesas que ocupavam a China na época, durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje, o que acontece? Vemos algo semelhante sendo reencenado. Essa aliança russo-chinesa volta a se formar, no mesmo marco simbólico. A China realizou a cúpula de Xangai, como citamos no episódio anterior, e afirmou estar decidida a erguer uma aliança oriental poderosa que inclua Rússia, Índia, Coreia do Norte e outros, determinada a construir uma nova ordem mundial multipolar. Mas, apenas 2 dias depois, veio essa grande demonstração militar para reforçar a mensagem. Falar em nova ordem mundial não é teoria. É realidade concreta. Amparada pelo poder militar e pela tecnologia avançada que a China detém hoje, com a qual já começa a superar até o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos. A China é um fato. Nessa exibição em Pequim, vimos um espetáculo de força e intimidação. Mais de 40 mil soldados, mais de 500 veículos de equipamento militar avançado, mísseis nucleares, mísseis gigantes, mísseis hipersônicos, mísseis lançados por drones, chegando até armas a laser avançadas e móveis, como veremos a seguir. Vamos à primeira arma nova que a China apresentou hoje. O míssil balístico intercontinental chamado Dongfeng 41. Ele representa a nova geração, o estágio mais avançado que a China alcançou em mísseis balísticos. A versão anterior do míssil se chamava Dongfeng 51 e foi revelada recentemente. Talvez em 2020, 2021, algo assim. Mas o enorme avanço tecnológico da China, que sempre a coloca na dianteira, levou ao desenvolvimento dessa família e ao anúncio de uma nova versão chamada Dongfeng 61. Até agora, ninguém conhece exatamente os detalhes desse novo míssil. Ninguém sabe ao certo suas capacidades. Se a versão anterior já conseguia levar 14 ogivas nucleares, isso mesmo, 14 ogivas nucleares, e se o alcance chegava a 15 mil quilômetros, quais serão então as capacidades do novo míssil? Quais os avanços de tecnologia? Qual o poder destrutivo? É de fato algo assustador. Hoje, a China não revela tudo. Exibe a arma, mas sem divulgar todos os detalhes e especificações. É justamente isso que deixa a inteligência norte-americana e a ocidental em geral realmente surpresa. Eles tentam descobrir o que de fato está acontecendo.
O mais perigoso nas armas que vou mostrar hoje é que, como eu disse, foram exibidas nessa parada militar pela primeira vez, e não é só por suas capacidades tecnológicas ou destrutivas. O ponto crítico é o grande volume que a China consegue produzir, a custos muito baixos. A capacidade industrial chinesa é imensa, qualquer arma, qualquer tecnologia. Tudo o que a China domina, ela fabrica em massa e distribui às suas forças armadas. Os Estados Unidos, por exemplo, têm fábricas de armas e de mísseis, mas produzem poucas unidades por ano e com custo muito alto. Um único míssil pode custar milhões de dólares. Já a China fabrica milhares deles pelo menor custo possível. Esse fator passou a criar problemas seríssimos para o mundo ocidental, porque qualquer adversário terá dificuldade em enfrentar a China ou em atrapalhar seus movimentos militares. E hoje não foi diferente. Entre as armas apresentadas pela primeira vez está este enorme míssil nuclear, DF-5. Um míssil intercontinental com alcance de mais de 20 mil quilômetros, o que significa que pode atingir qualquer ponto do planeta. Reparem no visual intimidador, na espessura do corpo. Parece mesmo um gigantesco tanque de combustível. É realmente impressionante e inquietante ver imagens como essas. Entre as armas que a China exibiu, apareceu também uma ampla variedade de mísseis hipersônicos, capazes de manobras que tornam a interceptação praticamente impossível pelos sistemas de defesa atuais. A China mostrou ainda uma variedade bastante grande de veículos controlados remotamente. Falamos de drones, aeronaves equipadas com metralhadoras, aviões especializados por exemplo, em remoção de minas, outras aeronaves dedicadas a suprimento, navios, submarinos não tripulados. Todos, enfim, veículos de controle remoto apresentados nesse desfile. Mas o item mais perigoso exibido pela Força Aérea foi... Que avião é esse? Reparem na aeronave que aparece agora. Um caça furtivo de 6ª geração, apresentado como superior a todos os demais. Qual foi a arma não tripulada mais ameaçadora mostrada pela China? Este submarino enorme, observem a imagem, um colosso submersível, que a China batizou de Bem-vinda, América! Um submarino gigante em formato de torpedo, com comprimento de até 20 metros, ou seja, à primeira vista parece um meio tripulado da Marinha, mas na verdade é controlado remotamente. Um submarino capaz de transportar todo tipo de míssil, inclusive nuclear, e de permanecer submerso por mais de 8 dias sem reabastecimento. Hoje, como é que a China o chama? Bem-vinda, América! Além disso, a China apresentou pela primeira vez um novo carro de combate principal. Um tanque leve, mais ágil, mais conectado, mais leve, que precisa de apenas 3 pessoas para operar. Trata-se de um blindado muito avançado, que reúne 3 sistemas em um. Sistema de propulsão híbrido, direção assistida por inteligência artificial e proteção contra drones suicidas. Em outras palavras, um tanque que podemos dizer não tem equivalente. Portanto, vamos falar também de outra arma muito perigosa apresentada pela China. A China aprendeu bastante recentemente com as guerras que o mundo acompanhou em diferentes regiões: Síria, Karabakh, Líbia, o conflito entre Ucrânia e Rússia, entre outras. Todas essas experiências renderam lições valiosas aos chineses e confirmaram que os drones suicidas são armas extremamente perigosas, típicas da nossa era. Por isso, entre os sistemas chineses que hoje causam pavor no Ocidente, está a arma antiaérea de laser. Para enfrentar esses drones, a China revelou 2 versões desse sistema a laser. Uma versão é instalada em navios.
Como defesa aérea, ela protege essas embarcações de ataques por drones. Já na segunda versão vai em caminhões, para proteger tropas em terra, acampamentos e conter outros tipos de investidas. Esses drones suicidas, como eu disse, viraram a arma da nossa época. Enquanto Estados Unidos, Israel, Alemanha e Reino Unido disputam quem chega primeiro ao laser militar, a China afirmou nesse mesmo desfile que não só alcançou a tecnologia, como também a superou. Segundo eles, o sistema já está em navios e veículos militares. Só para deixar claro o que quero dizer. Se em países como Estados Unidos, Israel e Alemanha essa arma ainda está em teste e desenvolvimento, a China diz que já passou dessa fase e entrou na etapa de implantação. Operação em larga escala. O laser é uma realidade e contra certos alvos, uma das soluções mais eficazes. Principalmente contra drones pequenos, ou seja, drones suicidas. Em vez de derrubar esses drones com mísseis ou projéteis, a proposta é simplesmente desativá-los com laser. É uma solução de baixíssimo custo. Cada disparo custa menos que uma única bala. Várias vantagens. Outra é logística. O sistema não depende de estoques de mísseis ou projéteis. De modo sustentável, precisa basicamente de uma fonte de energia. Como mencionei, o que assusta o Ocidente é a capacidade industrial chinesa. Quando a China domina uma tecnologia, em poucos dias ela já começa a distribuí-la em quantidade às suas unidades militares. Ou seja, a escala industrial é imensa. A China sinaliza que tem base industrial e militar para sustentar e executar a visão do seu presidente sobre a ordem mundial. Se os Estados Unidos precisam de mais de 800 bilhões de dólares por ano como orçamento de defesa, a China fala em cerca de 300 bilhões de dólares para alcançar resultados equivalentes, talvez até melhores que os dos Estados Unidos da América, com menos da metade do orçamento. Esse desfile revelou uma série de fatos, mostrou na prática que a balança começou a pender para o lado chinês. Se a China obteve ganhos políticos e diplomáticos notáveis, como expus anteriormente, hoje o mundo inteiro aponta que esses resultados impressionantes também aparecem no campo militar. Quando falamos do poder militar americano hoje, do que tratamos principalmente? Das forças navais? Dos fuzileiros navais, da presença em todos os mares, com destroyers, submarinos, porta-aviões e por aí vai. Essa é a grande arma dos Estados Unidos, e é ela que faz dos Estados Unidos da América uma superpotência temida. Mas hoje, até nesse quesito naval, vemos a China avançando num ritmo muito acelerado para superar os Estados Unidos. Relatórios apontam que em 2030 a China terá, mas conforme o plano, um número de navios de guerra maior do que o dos Estados Unidos, com cerca de 48% a mais. Acredito que isso pode acontecer antes de 2028, não apenas antes de 2030, porque o ritmo chinês é acelerado. Então, como ficará o mundo quando a China tiver todas essas capacidades? Historicamente, quem deteve a maior frota naval definiu a ordem mundial, ditou as regras que o resto do planeta seguiu. Sempre foi assim ao longo da história, dos fenícios aos romanos, passando por estados islâmicos como o Império Otomano, pelo Império Britânico e, por fim, pelos Estados Unidos. Logo, quando a China tiver a maior frota, ela tende a pautar o jogo, a estabelecer as regras. E falar em frota naval não é só falar de navios, é falar de um conjunto completo com aviação embarcada, mísseis hipersônicos avançados e veículos não tripulados armados com sua tecnologia.
O que a China mostrou hoje em sistemas não tripulados vai além do imaginável para muitos. O perigo é que a China não revela as capacidades completas dessas aeronaves. Mantenha o suspense. Repare, ela exibe o modelo, mostra a plataforma, mas segura os números. Diz se é de ataque, suicida, de espionagem ou de suprimento, mas não entra no detalhe. Alcance operacional? Não informado. Potência destrutiva e tecnologia? Desconhecidas. Há uma guerra de inteligência sendo travada pela China, antes mesmo de a guerra começar. Ela deixa as agências de inteligência dos Estados Unidos da América e do Ocidente trabalhando dia e noite para conseguir qualquer informação de qualquer tipo sobre essas armas e tecnologias. Hoje, não estamos dizendo que o exército chinês superou o exército americano. De forma alguma. O ponto é que a distância que existia entre os dois diminuiu muito e em um período de tempo muito curto. É possível que essa diferença já seja pequena. Se continuar assim, em poucos meses o exército chinês poderá se tornar o mais forte do mundo. Por que eu digo isso? Porque ele está evoluindo e avançando de forma impressionante, especialmente em tecnologia e armamentos tecnológicos. E a inteligência artificial é a próxima arma letal que vai decidir o poder militar no futuro. O preocupante agora é que o presidente americano, Trump, acompanhou todas as fases desse desfile militar e com muita preocupação. Hoje se comenta nos bastidores que Trump começou a organizar um novo desfile militar para as forças americanas, em que os Estados Unidos mostrariam todas as suas reais capacidades militares. Para que todos saibam. No último mês de junho, os Estados Unidos organizaram uma parada militar por ocasião do 250º aniversário da fundação do Exército Americano. Mas, naquela época, o desfile contou com apenas 6.000 soldados, e não com 40.000, como na China. E com cerca de 130 veículos militares, em vez de 500 veículos diferentes, como os chineses mostraram. O evento foi considerado um sucesso porque não havia concorrência direta ou algo com que se pudesse comparar. Agora, depois do desfile chinês e do sucesso impressionante da China, os Estados Unidos talvez tenham parecido fracos diante das enormes capacidades reveladas por Pequim. Por isso, dizem que Trump passou a planejar um novo desfile, com participação dos fuzileiros navais, no qual os Estados Unidos revelariam suas verdadeiras capacidades. Você quer dizer como resposta para dissuadir a China? Ou talvez como mensagem ao povo americano e ao mundo de que os Estados Unidos ainda têm muito a mostrar? Se isso for verdade, então entramos nas fases finais antes do início de uma grande guerra. Contem nos comentários o que acharam da parada militar na China. A China já superou os Estados Unidos como potência mundial? Ou os Estados Unidos da América ainda guardam algo mais forte que as armas chinesas? Talvez isso seja revelado em breve. Vamos trazer detalhes importantes diariamente, se Deus quiser, nestes episódios de opinião. Inscreva-se, curta, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!